vestir? O que é que eu vou comer? São tantas as necessidades que nós temos no dia a dia. E o Senhor Jesus disse: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você necessita comer, você necessita vestir, você necessita pagar escola, você necessita pagar aluguel. Tudo isso o seu Pai sabe que você necessita. Mas Ele te orienta: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O que Jesus estava pregando? O evangelho do reino. O que Jesus estava anunciando para os pobres? Aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas, fala comigo, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que vestir, o que comer, o que pagar a conta de luz, o que pagar a escola do menino, o que pagar a prestação da casa, do carro. O que você precisa é revelação do evangelho do Senhor. Queria que você ficasse em pé. Dá um envelope aí. Queria que você pegasse o envelope de oferta, seja qual for a sua oferta. Como eu disse, participe do momento de oferta. E nós vamos orar aqui por necessidade financeira. Nós utilizamos o nosso período de oração para orarmos por cura de enfermidades, e as pessoas são curadas. Mas nessa noite nós vamos orar por necessidade financeira. Por necessidade financeira. É preciso que você tenha revelação do evangelho. Amém? Levante seu envelope de oferta. Pai, nós queremos consagrar as nossas ofertas ao Senhor. Pai, cremos de fato que, ó Deus, no teu evangelho, no evangelho da graça, no evangelho, ó Deus, que Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nós fôssemos em tudo enriquecidos nele. Pai, dá-nos entendimento, dá-nos luz, dá-nos clareza, Senhor. Pai, nessa noite também, ao ofertarmos ao Senhor, queremos declarar que cremos que todas as nossas necessidades são supridas. Cremos que o Senhor tem toda a provisão. Cremos, Pai, que o Senhor se importa conosco. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Em o nome de Jesus, amém. Queria que você trouxesse a sua oferta. Os irmãos que vão devolver os seus dízimos, você permanecesse aqui à frente. Nós vamos orar por você nessa noite. Amém? Assentado com você está, estenda as suas mãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essas pessoas, Pai, que estão devolvendo os seus dízimos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, dá a eles, ó Deus, espírito de sabedoria, para administrar cada recurso que ainda permanece em suas mãos. Pai, nós declaramos a tua palavra, que o Senhor repreenderia o gafanhoto, o devorador. Todo prejuízo, ó Deus, seja lançado fora das finanças dos meus irmãos, em o nome de Jesus, amém. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Quero pedir perdão aos irmãos, porque nós tivemos um problema com a nossa máquina de Xerox, e nós não conseguimos arrumá-la em tempo hábil, para confeccionarmos os boletins. Nós vamos compartilhar os boletins via WhatsApp, né, com as redes. Mas eu queria passar alguns avisos aqui para os irmãos que estão no nosso boletim. Está pronto o vídeo aí, Márcio? Um dos avisos é que no dia 23, na sexta-feira, nós vamos ter o projeto Alcançar, né? Os irmãos da igreja estão participando. E vai estar acontecendo ali na Praça do Cidade Nobre, ali em frente do Vale, né? Para isso os irmãos fizeram um vídeo aí de divulgação. Amém? Pode passar? Um projeto lindo, onde o nome já diz tudo.
Depois? Então tá bom. Nós estamos anunciando o nosso encontro com Deus, que vai acontecer no mês de maio. Amém? Estamos anunciando também no próximo sábado, às 19 horas, nós vamos ter a Mega Célula. Ela vai estar acontecendo lá em casa. Amém? Lá em casa, no próximo sábado, dia 24. E na segunda-feira, do dia 26, domingo eu vou reforçar isso, nós vamos ter um culto aqui na igreja, um culto de missões. Vai estar conosco um obreiro no projeto Missões África do Sul, obreiro Bruno. E nós vamos estar fazendo esse culto aqui na segunda-feira, dia 26. Não é amanhã não, irmãos. No outro domingo eu reforço o aviso aí. Dia 26 às 20 horas. Ok o vídeo aí? Apaga a luz ali. Quem está próximo ali, um dos servos. Fabinho. Aí, tá bom. Obrigado. Nesse vídeo não. Esse é o vídeo do nosso encontro. Isso, esse das meninas aí, ó. Onde o nome já diz tudo. Você já foi alcançado. Comece de novo, por favor. Essas crianças aí são artistas aqui da igreja, amém, irmãos? Onde o nome já diz tudo. Você já foi alcançado. Você tem uma mão para segurar, tem Deus para confiar. Através desse projeto, nós vamos alcançar muitas pessoas. Dia 23 de março, sexta-feira, na Praça de Cidade Nobre. Chegou a hora de vocês nos ajudar a alcançar. Você já foi alcançado, agora é sua vez de alcançar. Amém? Pode ministrar o Senhor aí? Aleluia. Quero compartilhar uma palavra com você. Você vai receber aí via WhatsApp, né? Vai estar no seu boletim virtual nessa semana. A palavra, o tema é crentes segundo o coração de Deus. Mas um outro título que caberia nessa palavra é: a graça é o que me aproxima do Rei. Fala assim comigo: a graça é o que me aproxima do Rei. Eu quero mostrar para vocês alguns princípios vitais para você viver a plenitude da vida cristã. Nós chamamos de mover de Deus. Quando você se converteu, você não trocou de religião. O que aconteceu foi que você entrou no caminho do céu. E o que Deus tem para você? Deus tem para você uma vida poderosa. Irmãos, a vida cristã tem que ser uma vida abundante, porque essa é a proposta do Senhor. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você não está experimentando vida abundante no seu casamento, na sua escola, no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério, tem alguma coisa errada acontecendo. E não é com a promessa do Senhor. O Senhor é fiel. Ele tem o sim para cada uma das promessas dele. E a promessa dele é que você tenha vida e a tenha em abundância. Em abundância. E o que te impede de viver essa vida abundante? Fala assim comigo: a minha mentalidade. Você tem que estar focado naquilo que você pensa. É o que você pensa que limita a sua vida. É o que você pensa que limita a sua vida. Você já tem um conceito formado a respeito de Deus,
da vida da igreja, de casamento, de como lidar com as finanças. Mas o que você precisa entender é, o que eu penso está alinhado com a maneira de Deus pensar, e é isso que nós chamamos de revelação. Revelação. Para você só pode experimentar de vida abundante se você estiver no mover de Deus. Mas você precisa de revelação para entender qual é o mover de Deus. Porque se você não estiver vivendo no mover de Deus, mesmo sendo salvo, você está desfrutando, você está deixando de desfrutar do melhor de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E o que é o mover de Deus? É a forma de Deus agir. O mover de Deus sempre está ligado à verdade atual. Então, por exemplo, há 3.000 anos atrás, a verdade atual era Êxodo capítulo 20. Era a lei. Era a lei. A lei era a verdade atual para aquele tempo. Mas depois de Cristo, depois da cruz, a verdade atual é a nova aliança. É a nova aliança. É o Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, foi para uma cruz para me substituir. Na cruz, Ele levou o que era para nós levarmos, a morte, é o salário do pecado. E na cruz, essa substituição me deu o direito, a partir do momento que eu creio na mensagem da cruz, de me tornar aquilo que Ele é, Filho de Deus. Essa é a verdade atual. Essa é a verdade da nova aliança. Aquilo que Cristo fez. Fala assim comigo: nós estamos no tempo da graça. Você está no tempo da graça. E se você não tiver revelação disso, você não vai experimentar a vida abundante. Você precisa escolher qual verdade atual você vai viver. Por quê? Uma fé correta, ela vai resultar em uma vida cristã correta. Meus irmãos, tem um mover hoje acontecendo na terra. E esse mover é um mover baseado na verdade da nova aliança. E é essa verdade que tem o poder de transformar a sua vida e te levar a viver nesse mover. Se você viver baseado a sua vida em outra verdade, que não essa verdade atual, você não vai desfrutar de vida abundante. E infelizmente, nós podemos compreender a mensagem da nova aliança com a mente, mas viver na prática outra verdade. Por exemplo, estava meditando sobre isso. O que é graça? Fala comigo. Favor imerecido. É você receber aquilo que você não merece. Quantos querem ser tratados por Deus baseado na graça? Amém? Mas quando você entende a graça que você recebe de Deus sem merecer, você também anda no espírito da graça. E o que é o espírito da graça? É eu me relacionar com as pessoas também baseado na graça. Eu dou para as pessoas aquilo que elas não merecem. Então, por exemplo, quando eu me relaciono, eu estou num contexto de relacionamento, em que eu vejo uma pessoa que não está merecendo, eu raciocínio, Deus está me dando uma oportunidade de exercer graça. Jesus, Ele só manifestou graça para pecador, porque Ele não veio para salvar justo, Ele veio para salvar pecadores, Ele veio para manifestar graça para gente que não merece. Então todas as vezes, seja dentro de casa, no relacionamento conjugal, quando seu marido não está merecendo, quando a sua esposa não está merecendo, quando lá no seu trabalho o seu patrão não está merecendo, o seu empregado não está merecendo, quando na sua célula, as pessoas da sua célula não estão merecendo, é uma oportunidade para você exercitar graça. Quantos entenderam? É isso, graça é isso. Graça é receber sem merecer. O espírito da graça é dar para os outros aquilo que eles não merecem. Aquilo que eles não merecem. E quanto mais você anda no espírito da graça, mais graça o Senhor vai dar para você. Mais graça. Porque a palavra de Deus diz: com a mesma medida que você medir, vos medirão também. Eu quero ser a cada dia mais uma pessoa graciosa. Eu quero medir sempre com a graça. Por quê? Porque eu quero ser medido
com a graça. Agora o que acontece? Às vezes as pessoas dizem: nós estamos na graça, mas essas igrejas aí só prega lei, turma de legalista. Você tem que exercitar a graça para com os irmãos também. Você tem que ter compaixão com eles. Os irmãos ainda estão sendo alimentados pela lei. Senhor, tem misericórdia, traz alguém lá para ministrar graça sobre a vida deles. Você está no seu serviço, você não vai condenar o seu colega lá crente, que está vivendo debaixo da lei. Pelo contrário, você vai exercer graça sobre a vida dele. Quantos estão me entendendo? Você vai exercer graça, E ao contrário que muitas pessoas pensam, que a mensagem da graça afasta as pessoas do rei, de Deus, é o contrário. A mensagem da graça aproxima as pessoas de Deus. As pessoas dizem: graça, tudo agora é graça, não precisa se preocupar com santidade, não precisa se preocupar mais com caráter, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou para a praia, curtir a minha vida. Engano. Quem entendeu a graça, ele quer se aproximar mais de Deus. Irmãos, como é que você vai querer ficar longe de alguém que olha para você e diz: eu te amo, eu jamais vou te abandonar. Nem as suas falhas podem te separar mais do meu amor. Você é aceito incondicionalmente. Eu não te aceito, não é baseado na sua performance. Eu te aceito é baseado na obra que o meu filho fez por você na cruz do Calvário. Quando eu olho para você, eu não te vejo, eu vejo o meu filho. E o meu filho é plenamente justo. Então você também é plenamente justo nele. Aí você vai falar: não, muito amor, quero ficar longe de pessoas que me amam. Não, a graça ela te aproxima. E esse é o mover atual, essa mensagem da nova aliança, a mensagem da graça, do favor de Deus e da justificação pela fé. Você pode dizer: pastor, mas depois de 500 anos da reforma protestante, 500 anos que essa verdade foi restaurada, ainda existem crentes falando de lei? Infelizmente. Depois de 500 anos da reforma, Deus usou ali o mover da reforma protestante para restaurar essas verdades fundamentais da justificação pela fé, não pelas obras. Há ainda pessoas dizendo: essa mensagem da graça é perigosa, ela vai esfriar os crentes vão querer ir para o pecado, eles não vão querer fazer mais nada. Mas fala assim comigo: a graça não me afasta do rei, ela me aproxima. Certa vez Jesus estava na casa de Simão. Simão era um fariseu, era alguém legalista. E Jesus chegou na casa dele, está relatado lá em Lucas 7. Simão não, era costume das pessoas beijarem umas outras ao receberem em suas casas. Simão não beijou Jesus. Era costume também ter ali servos, escravos, para lavar os pés dos visitantes, porque era poeira, que não tinha asfalto naquela época. Simão também não ofereceu lavar os pés de Jesus. Mas enquanto Jesus estava sentado à mesa, aproximou-se dele uma mulher pecadora. E ela lhe chorava copiosamente aos pés de Jesus, lavava, regava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí Simão olhou para aquilo e falou: se ele fosse quem ele diz ser, ele saberia quem é essa mulher que está beijando os pés dele. Mas Jesus percebendo, Jesus disse: Simão, vou te perguntar um negócio. Tinha 2 devedores. Um devia, vamos supor, R$500, o outro devia R$1 milhão. E o credor resolveu perdoar os 2. Quem é que vai amar mais esse credor? Simão falou: lógico, o que foi perdoado R$1 milhão. E aí Jesus disse para ele: muito bem. Agora olha o que diz Lucas 7, versículo 47. Jesus diz para a mulher, Lucas 7, 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe por que essa mulher estava ali demonstrando tanto amor pelo Senhor? Sabe por que ela estava ali se aproximando do Senhor, sem receio de ser rejeitada por Ele?
Porque ela já tinha experimentado do perdão. Ela já tinha experimentado do amor. Ela já tinha experimentado da graça. Em uma ocasião anterior àquela, ela já tinha experimentado o Senhor dizer para ela: eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu vim aqui não foi para condenar, eu vim foi para te salvar. E ao receber essa graça, como é que essa mulher retribuiu? Chorando, se aproximando. Portanto, fala assim comigo: a graça me aproxima, não me afasta. Você precisa entender isso. Quanto mais você medita no amor de Deus imerecido por você, quanto mais você medita no quanto que essa graça se manifestou ali na cruz do Calvário, quanto maior o seu entendimento, a sua revelação da obra consumada da cruz, mais perto você quer ficar dele. Maior é a sua aproximação, maior é o seu desejo de se aproximar, de sentir ali segurança ao lado do Senhor. Quantos estão me entendendo? Mas você precisa também, não somente pregar essa mensagem da graça, mas viver no espírito da graça. Como eu disse para os irmãos, você não fala: eu creio na graça, mas tem aí esses irmãos dessa igreja aí que são legalistas. Como é que você crê na graça e é o primeiro a acusar? Fala assim comigo: quem creu na graça não acusa os irmãos. Sabe por quê? Porque a lei é que acusa. É a lei que mostra: olha, você está falho, olha o tanto que você precisa melhorar, olha aqui os seus defeitos. É a lei que acusa. A graça não acusa. A graça simplesmente diz: o amor de Deus te alcançou, a graça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Então não adianta, fala assim comigo: não adianta crer na graça e viver no espírito da lei. Como eu disse para você, o ambiente para a graça se manifestar é onde não há merecimento. Olha o que diz Romanos 5:20. A graça ela só manifesta onde não merecem. Eu ouvi o pastor Luiz dizendo isso numa reunião de pastores, eu achei joia demais. Quantos creem aqui que nós somos uma igreja que temos recebido revelação da graça? Glória a Deus por isso. Mas aí ele disse assim: de fato, irmãos, Deus tem derramado uma revelação da graça extraordinária sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos nos gabar de nada, de nada. Sabe por quê? Porque aonde há graça é onde abundou o pecado. Então o que você tem que dizer? Se eu estou recebendo muita graça, é porque eu sou o pior dos pecadores. Quantos estão me entendendo? Você vai se gabar de quê? O Senhor olha para você e diz: onde abundou o pecado, vai ter que superabundar a graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para mostrar o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça só se manifesta onde não há merecimento. Graça é para onde não se merece. Por isso que todo momento você tem que chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não mereço nada. Eu não mereço esse casamento, eu não mereço esses filhos, eu não mereço esse carro, eu não mereço essa casa, eu não mereço essa célula, eu não mereço esse salário, esse emprego. Isso tudo é graça de Deus sobre a minha vida. Aí aonde não há merecimento, a graça pode se manifestar. Vamos supor que você tem que apresentar um trabalho. E você ficou a semana toda, um mês todo se preparando. Você se esforçou, você dedicou ali horas, e entrou madrugada estudando. Aí você vai apresentar o trabalho. Você ora de manhã e diz: Senhor, eu preparei, eu me qualifiquei. O Senhor me abençoa aqui nesse negócio. Você está fazendo uma oração de gente que merece. Não vai receber graça. Agora, pastor, quer dizer que eu não tenho que me preparar? É lógico que tem. Mas aí quando você ora de manhã, você fala: Senhor, apesar de eu ter me preparado, apesar de eu ter me dedicado, eu não mereço ser aprovado, se não for a graça do Senhor sobre a minha vida. Quantos estão entendendo? É isso. Essa semana eu tive uma reunião de pastores lá, e um pastor estava dando um testemunho da igreja lá em São Paulo. Ele diz assim: irmãos, olha,
testemunho tremendo do crescimento da igreja, sobrenatural. E ele diz: apesar de mim, a igreja está crescendo. Isso é quem entendeu a graça. Apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar talvez das minhas direções equivocadas, a graça de Deus se manifestou no meu ministério e levou o meu ministério a crescer. Amém? Então, alguns princípios aí, para você viver debaixo dessa graça e se aproximar do Rei. Primeiro, não ouça o que gera dúvida. Não ouça palavra que gera dúvida no seu coração. Do tipo: será que você é crente mesmo? Será que você é vencedor mesmo? Será que você é líder mesmo? Olha aí para você. O exemplo disso é Jesus. Jesus foi iniciar o ministério dele. A Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista. Os céus se abriram, desceu o Espírito Santo em forma de pomba. A voz do próprio Deus ecoou dizendo: este é o meu filho amado, e a minha alma se compraz nele. O que Deus falou para Jesus? Qual foi a palavra de Deus, meus irmãos? Fala comigo: este é o meu filho amado. Essa é a palavra de Deus para Jesus. Jesus foi levado para o deserto, 40 dias, jejum. Ao final dos 40 dias o diabo veio ter com Jesus. E o que o diabo fez? Questionou a identidade de Jesus. Você é filho de Deus? Ouvi aí que você é filho de Deus. Então faz o seguinte: transforma essas pedras aqui em pães, já que você é filho de Deus. O que Jesus respondeu para o diabo? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de onde? E o que foi a palavra que Deus liberou sobre Jesus? Este é o meu filho amado. Eu não tenho que provar nada para você. Nada. Nada. A palavra eu já ouvi. Eu sou o filho amado de Deus. Ah, você é crente mesmo? Olha aí como é que você está agindo. Olha aí o que você está fazendo. Se você é crente mesmo, você tem que fazer assim. Não vou te provar nada. Eu ando é pela palavra de Deus. Eu fui justificado mediante a fé. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu creio. E a minha crença é que me tornou filho de Deus, não as minhas atitudes. Não ouça. Às vezes você vem para aqui, ouve a palavra que afirma a sua identidade em Cristo, mas depois você vai para a internet ouvir uma pregação que gera dúvida. Toda pregação que gera dúvida é uma pregação satânica. É o diabo que vem colocar dúvida no seu coração. É o diabo que vem questionar: será que você é crente mesmo? Olha aí o que você pensa. Olha aí o que você faz. Olha a sua conduta. Sei não, hein? Toda pregação, toda mensagem do diabo, ela vem para questionar sua identidade em Cristo. Mas a mensagem do Evangelho, ela vem para afirmar a verdade no seu coração. Você creu, você é filho. E uma vez filho, filho para sempre. Filho para sempre. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que ficar com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. A palavra de Deus diz que você é nova criatura. A palavra de Deus diz que todas as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus afirma: tal qual Ele é, você é neste mundo. Quantos creem nessa mensagem? Esse é o que a palavra de Deus diz. Tal qual Ele é. Ele quem? Cristo. Você é nesse mundo. Cristo é aceito por Deus? Sim, eu sou aceito por Deus. Cristo é amado de Deus? Sim, eu sou amado de Deus. Em Cristo maldição pode tocar? Não, maldição nenhuma pode tocar na minha vida. Em Cristo doença pode pegar? Não, doença não tem poder de tocar a minha vida. Eu ando baseado em toda a palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E o diabo sempre quer questionar. O que você tem que responder? Olha, se você não quer acreditar, o azar é seu. Não posso fazer nada. E eu também não vou provar. Não vou provar. Tudo que exige prova de mim é pregação satânica. Toda palavra que coloca dúvida a respeito do que Jesus falou é do diabo. É do diabo. Olha aí, seu menino, está comendo cocô. Olha aí, é um porco.
Até eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei de uma foto. Coloca a foto aí. Ele é porco, meus irmãos. Esse é meu menino, o Felipe. Hoje está com 5 anos. Chegamos lá no quarto, estava cheio de cocô. Tudo bagunçado de cocô. Você olha para o menino e fala, é um porco? Não, ele é meu filho. Ele só é uma criança. Ele só está se comportando como criança. Mas ele vai crescer. Ele vai crescer. E quando ele crescer, ele vai ver que tem coisa mais gostosa para se comer. Ele vai ver que tem coisas mais agradáveis para se brincar. Coloca a fotinha dele aí, de 5 anos. Não faz isso mais. Cresceu, cresceu. Mas sabe como é que cresce? Aquele menino que às vezes está com 40 anos na sua célula, 45, que está se sujando ainda com cocô. Não é você falar para ele, seu porco, olha aí, você está parecendo um porco. Não, você falar para ele, você é filho amado, isso não combina com você. Você agora se tornou o que Cristo é, e aquilo que Deus olha para você, Ele vê Cristo na sua vida. Você não tem mais dívida diante de Deus, você é amado de Deus. E quanto mais ele se alimenta disso, isso vai lá metabolizar dentro dele e vai renovar a mente dele. E aí ele vai começar a declarar, eu sou filho de Deus, isso não combina comigo, eu sou filho de Deus e eu vou andar como filho de Deus, como filho de Deus. Qual que é o alvo do diabo? Questionar o que Deus diz. Fez isso com Eva. É isso que Deus diz? Você não pode comer de nenhuma árvore? Não, posso comer de todas, só dessa aqui que ele falou para eu não comer, que se eu comer eu vou morrer. Vai morrer nada. Isso aí é porque ele não está querendo que você se torne semelhante a ele, igual a ele. Mas qual que foi a palavra que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus já tinha liberado a palavra. Deus já tinha dito, Adão, Eva, eu fiz vocês a minha imagem e semelhança. Você não precisa comer de um fruto para falar, coma desse fruto e você vai se tornar igual a Deus. O diabo questionou Deus. O diabo questiona a sua identidade todos os dias. Se ele não usa pessoas para questionar a sua identidade, às vezes até o seu cônjuge, ele lança setas na sua mente. Olha aí o que eu estou pensando, olha o que eu aprontei. Será que eu sou servo de Deus mesmo? Será que eu sou crente? Acho que eu vou ter que aceitar Jesus de novo, vou ter que ir para o encontro com Deus de novo. Às vezes irmãos com tantos anos na caminhada da vida da igreja, já foi líder, e o irmão uma vez falou comigo, de uma outra cidade, pastor, estou precisando de ir para o encontro com Deus de novo. Filho, por quê? Precisa aceitar Jesus. Que isso, irmão? Você precisa ir para o encontro, você ministrar da parte de Deus, você é homem de Deus, cheio do Espírito, porque o diabo questiona a sua identidade, o tempo todo. Qual que é o problema que o diabo questiona quanto à sexualidade? Será que você é homem mesmo? Olha aí, você está olhando, desejando outros homens. Será que você é mulher mesmo? Olha aí, você está desejando outras mulheres. O tempo todo questionando a sua identidade. Mas você tem que se posicionar e dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu sou filho de Deus, eu fui feito homem, eu fui feita mulher, e é assim que eu vou agir. Quantos estão me entendendo? Amém? O problema é o quê? Que você olha para o natural, você olha para o agora, aí você olha como é que você está se comportando, vão te acusar, e aí vão dizer para você, olha para você, aí você gela. Nossa, realmente, olha o que eu fiz. Mas você tem que se posicionar e dizer, fala assim comigo, eu não sou o que você está vendo, eu sou o que o meu Pai está falando. Medita nisso, o que Deus diz a seu respeito. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós reforçamos a nossa identidade em Cristo. Nós somos ajudados a crer naquilo que jamais deveríamos duvidar, quem nós somos nele. Quem prega a lei, ele prega requerimento, obrigação. O tempo todo é cobrança, cobrança. Quem prega a graça, ele fala de suprimento de Deus. Na cruz, Deus já proveu
todo o suprimento necessário para a sua vida. Quem prega a lei diz: não peca, não peca. Quem prega a graça diz: você não vai pecar mais, eu te prometo. Porque na cruz, Cristo destruiu a força do pecado. A Bíblia diz que a lei é a força do pecado. Não faça isso, não faça aquilo. Mas a Bíblia diz que nós não estamos debaixo mais da força do pecado, porque nós estamos debaixo da graça. Da graça. Quem está debaixo da lei ainda, ele se esforça para comportar bem. Quando ele falha, ele se levanta e diz: Deus me perdoa, é a última vez que eu vou fazer isso. Mentira, faz de novo. Ministrei aqui para os irmãos nos domingos passados a respeito de como vencer o ciclo do pecado na sua vida. Se você não fugiu da hora da tentação, que toda tentação vem sobre nós, mas a Bíblia nos exorta a fugir. Se você confiou na sua própria carne e caiu, você deve se levantar e dizer: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E meditar nisso, o que você é nele. Não o que você fez. O que você fez é o seu estado. Ele é ruim às vezes. Mas a sua posição é o que você é em Cristo. A sua posição jamais vai ser mudada. Jamais. Jamais. Você precisa meditar e se manter nessa posição. Amém? Segundo princípio. Então, primeiro é você não ouvir aquilo que gera dúvida no seu coração. Segundo princípio, ouça que o Senhor é a sua justiça. Lá em Jeremias, o Senhor fala que Ele vai levantar pastores que irão alimentar as suas ovelhas, e essas ovelhas não terão mais medo, não ficarão em pânico, e nenhuma delas se perderá. Lá em Jeremias 23, versículo 4, eu vou ler aqui na minha versão que eu coloquei na linguagem de hoje, diz assim: eu lhes darei líderes que cuidarão deles, não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. Presta atenção, o que a palavra de Deus diz é: Ele vai levantar líderes, pastores, que vão alimentar o rebanho. Fala comigo: alimentar. Não é bater no rebanho, é alimentar. Apacentar é a mesma coisa que alimentar, e é a mesma palavra que está no hebraico. Como é que o Senhor vai nos apacentar? Como é que o Senhor vai nos alimentar? Através dos líderes que Ele vai levantar. E esses líderes vai reforçar a mensagem: o Senhor é a sua justiça. Eu não sou a minha justiça própria, nem você a sua. O Senhor é o meu Jeová Tzkenud. O seu nome é Senhor Justiça Nossa. E porque eu tenho revelação de que é Ele que é a minha justiça, eu não tenho medo, eu não entro em pânico, porque o Senhor é a minha justiça. Fala assim comigo: o Senhor é a minha justiça. Essa mensagem que não leva nenhuma ovelha a se perder. E essa é a maneira de vencer hoje, é entender e crer na verdade do dom da justiça. Agora pula para o versículo 5 e 6, desse de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor Justiça Nossa. Quanto mais você se alimentar que o Senhor é a sua justiça, melhor você vai viver. Quanto mais você olhar para si e achar que você é a sua justiça, que as suas obras é que te qualificam, mais pânico vai vir sobre a sua vida. Você vai olhar e vai dizer: quem sou eu? Olha o que eu arrumei com essa mulher, olha o que eu aprontei aqui no meu trabalho, olha aqui no trânsito, olha o que eu pensei, olha o que eu vi. Estou frito. A ovelha vai ficar apavorada,
Mas quando você medita, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Ele é a minha justiça, é a obra dele que me qualifica. O medo vai embora, o pavor vai embora. E olha qual é o tempo que essa profecia irá se cumprir. Quando que Deus ia levantar líderes que iriam alimentar o rebanho com a mensagem: o Senhor é a sua justiça. E essa mensagem vai tirar o medo, o pânico, o pavor no meio do rebanho. Versículos 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra, de onde, meus irmãos? Do norte, e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. O texto diz, Deus ia levantar líderes, pastores, que iriam alimentar o rebanho, com a seguinte mensagem: o Senhor é a sua justiça. E esse rebanho, entendendo isso, que a justiça não é dele mais, mas a justiça vem de Deus, de Cristo, ia tirar o medo, o pavor, o pânico. E quando é que isso aconteceria? Quando o Senhor trouxesse de volta o povo de Israel das terras do norte. As terras do norte são a Rússia, se você olhar no mapa. E de 20 anos para cá, depois que o Estado de Israel foi restabelecido, judeus russos têm voltado para a nação de Israel, aos milhares. São a nação que mais tem exportado, vamos dizer assim, pessoas para Israel. Os judeus do norte, da Rússia, estão voltando para a nação de Israel. Essa é a mensagem para os dias de hoje. Fala assim comigo: o Senhor é a minha justiça. Essa é a mensagem que você tem que compartilhar com as pessoas. Essa é a mensagem que você tem que trazer para a sua vida. Não sou eu que sou a minha justiça, não são as minhas obras que me qualificam. É a obra de Cristo, é a obra do Calvário, é a obra que lá na cruz Ele declarou: está consumada, está pronta, está toda feita. E nós somos essa geração que está sendo pastoreada pelo Senhor, com pastores segundo o seu coração. Como eu disse para você, as terras do norte se referem à Rússia. Esses são os dias em que milhões estão voltando de Israel, vindo da Rússia. Então é os dias que o Senhor está levantando pastores, segundo o coração de Deus, que ensinam o rebanho que o Senhor é a nossa justiça. Essa é a palavra que você tem que ouvir e crer. Ouvir e crer. E os pastores que estão pregando, eles estão cumprindo esta promessa. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto: esteja entre os que amam o rei. Fala assim comigo: eu não tenho que fazer coisas para agradar a Deus. Por quê? Qual que é a mensagem do Evangelho? Qual que é a verdade do Evangelho? É que Deus se agradou do seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E o que Deus fez? Deus te pegou e te enxertou, Ele te colocou em Cristo. E aí quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Aí Deus já se agrada de você. Fala assim comigo: Deus se agrada de mim, porque eu estou em Cristo. Então quando Ele olha para você, Ele vê Cristo, e Ele fica satisfeito. 1 João 4,17 diz assim: tal qual Ele é. Ele quem? Cristo. Nós somos deste mundo. Olha lá: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, por que eu posso ter confiança? Pois, segundo Ele é, Ele quem? Cristo, também nós somos deste mundo. Quem crê nisso, diga amém. Pastor, não é isso que eu estou vendo, não é isso que eu estou sentindo, não é isso que as pessoas dizem. Fica com a palavra de Deus. Segundo Ele é, você é neste mundo. Fica com a palavra que sai da boca de Deus. Deus olha para você e Ele vê Cristo. Segundo Cristo é, você é neste mundo. Efésios 1:6 diz assim: para louvor da glória de sua graça. Olha só, a graça de Deus, ela rende louvor a Deus. Por quê?
Porque as pessoas olham, os anjos olham, o mundo espiritual olha e diz: quão gracioso é esse Deus, quão bondoso é esse Deus, que graça que esse Deus tem com esses homens. E aí o texto diz: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, diz comigo, gratuitamente, no amado. O amado é Cristo. A graça dele foi te pegar e te enxertar em Cristo. Cristo é perfeito, você não é. Cristo nunca falhou, você falha. Cristo, Deus está totalmente, vou usar um português aqui, agradado de Cristo. Você não. Mas aí Deus pega você e te coloca em Cristo. Aí quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Aí Deus fala: estou me agradando de você. Você é justo. Pode entrar, pode desfrutar. Quando Jesus fala para nós orarmos: tudo o que pedirdes em meu nome. Essa semana um irmão me perguntou a respeito do texto de João, que Jesus fala, eu sou a videira, vós os ramos, que só pode frutificar quem estiver na videira. A videira não é a igreja não, amém, irmãos? É Cristo. Só pode, e quem não estiver vai ser cortado. Você só pode frutificar se você estiver em Cristo. Fala assim comigo: ovelhas que se multiplicam são ovelhas sem medo. Se a ovelha estiver em pânico lá no rebanho, estou falando de ovelha mesmo. Se ela estiver em pânico lá no rebanho, ela não vai se produzir. Ela não vai cruzar para gerar outras ovelhas. Mas se a ovelha estiver num ambiente de paz, de tranquilidade, ela vai se reproduzir. Da mesma forma, por que a graça faz as igrejas crescerem? Por que quando você ministra graça, você atrai as pessoas? Porque você está ministrando paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Aí as pessoas vêm para o ambiente de paz, se sentem bem e dizem: é aqui que eu vou ficar. Aí essa ovelha faz o quê? Se reproduz. Ela chama outra ovelha. Ela vê uma ovelha lá que está agoniada. Vem para cá. Vou te trazer para o ambiente, você vai ficar tranquila. Vou te trazer para um ambiente que você vai ser alimentada, apacentada, que você vai ser acolhida. Vou te trazer um ambiente que você vai ser amada incondicionalmente. Aí as ovelhas vêm. As ovelhas vêm porque elas encontram paz. Amém? A graça de Deus nos é dada em Cristo, e é nessa graça que nós somos aceitos. É nessa graça que nós somos favorecidos, quer sirvamos ou não ao Senhor. Mas presta atenção, a palavra de Deus também diz que há recompensa. Fala comigo: recompensa para aqueles que servem a Deus. A Bíblia já diz: você é abençoado, lá em Efésios 1:3, você é abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado, quer você sirva ou não ao Senhor, quer você obedeça ou não ao Senhor, você já é abençoado. Mas você também pode ser recompensado. As bênçãos, fala assim comigo: a bênção vem sobre a minha vida, não porque eu faço boa obra, mas porque eu estou em Cristo. Agora presta atenção, a recompensa, ela vem por causa do seu trabalho. Só que o que você precisa meditar? O trabalho é sempre feito pela graça de Deus. Todos nós recebemos uma medida de graça, um favor de Deus. E o que Deus requer de você? É que você trabalhe essa graça. O que Paulo diz? Olha, a graça que eu recebi, ela não se tornou vã na minha vida. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais que todos eles. Parece soberba, não parece? Muita soberba de Paulo parece. Ele está falando dos outros apóstolos. Mas ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Como eu disse para os irmãos, eu estava na reunião de pastores. E aí,
lá o pastor, nosso supervisor, citou o meu nome e falou assim: a vida aqui do nosso pastor Ricardo nos constrange, porque olha só, o irmão trabalha fora, o irmão tem 3 meninos pequenos, o irmão cuida de uma igreja, né, com mais de 600 membros, o irmão agora está cuidando de 13 igrejas, e o irmão ainda trabalha. Como é que o irmão dá conta? Assim, pastor, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Assim como Paulo, eu digo, a graça de Deus não vai se tornar vã na minha vida. É óbvio que eu devo ter recebido uma porção de graça maior, mas essa porção de graça maior, ela não vai se tornar vã na minha vida. Não vai. E quanto mais eu tenho percepção da graça de Deus que me foi concedida, mais eu digo: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Não me sinto melhor, mais capacitado, mas me sinto mais agraciado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, volto lá para o outro ponto que eu falei para você. Quem recebe mais graça, ele pode se gabar de alguma coisa? Não. É porque o Senhor olhou para mim e falou: é o último da fila, é o mais fraquinho. Como é o mais fraquinho, vai ter que receber graça de Deus para ser instrumento de Deus. Aí eu não posso me gloriar de nada, porque se eu estou recebendo tanta graça da parte de Deus, é porque eu era o último da fila, e Deus olha para mim e fala: é o menor da casa, eu vou derramar graça sobre a sua vida. Quantos estão entendendo? Então o que Paulo diz? 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Fala assim comigo: eu recebi uma medida de graça. Quer você use ou não, você recebeu. A partir do momento que você converteu, Deus já deu graça para você. Já deu graça. Porque a salvação é pela graça. Ele te deu uma porção de graça, quer você esteja usando ou não. Quem usa a graça de Deus, Deus fala: vou dar mais, porque ao que tem, mais vai receber. Agora, quem não usa a graça de Deus e fala: quem sou eu? Eu não tenho. Aí Deus fala: até o que tem vai ser tirado, e vai ser dado para quem tem. Levanta sua mão direita, ou levanta as duas também. Fala assim: eu tenho graça de Deus sobre a minha vida. Eu tenho unção de Deus para curar enfermos, para ministrar a palavra, libertar as pessoas. Eu tenho ousadia e intrepidez, porque a graça de Deus me alcançou. Aleluia, aleluia. É nessa graça que você precisa ministrar, se posicionar no seu trabalho. Você precisa se posicionar na sua casa, na sua escola, na rua, no ponto de ônibus, no supermercado, em qualquer lugar. Você tem que se posicionar. Eu recebi graça de Deus. Amém? Quando Deus faz o que Ele mesmo te capacita para fazer, Ele vai te ainda usar a graça. O que Ele vai fazer? Vai te recompensar. Você está usando a graça que Deus te deu? Deus fala: vou te dar uma recompensa por isso. Então, quando você faz algo para Deus, você não pode se gloriar. Você não pode dizer: está vendo aqui, essa célula está multiplicando? Sou eu. Nada. Está vendo aqui, né, essas pessoas estão se batizando? É por minha causa? Nada. É a graça de Deus. Apesar de mim, Deus está fazendo. Amém? Deus está fazendo. 1 Coríntios 3, 6 a 8, Paulo continua: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem, irmãos? De Deus. De modo que nem o que planta, ou seja, Paulo, é alguma coisa, nem o que rega, Apolo. Mas tudo vem de Deus, é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um, o que plantou, que é Paulo, o que regou, que é Apolo, vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Quantos aqui querem uma recompensa da parte de Deus? Use a graça que você recebeu dele. Use a graça. Amém? Toda a glória é de Deus.
Mas mesmo assim Paulo diz claramente, cada um vai receber a recompensa segundo o seu próprio trabalho. Para nós encerrarmos, quero compartilhar com os irmãos acerca de Davi. Davi, ele é o exemplo de Cristo. De quem, meus irmãos? De Cristo, no Velho Testamento. E olha o que a Bíblia diz a respeito de Davi. A Bíblia diz que teve uma época que Davi estava sendo, ele era rejeitado, ele estava sendo perseguido por Saul. E ele se entrou numa caverna de Adulão. E ali vieram 400 homens atrás dele, se juntaram a ele. E esses homens, a Bíblia diz que eram rejeitados, amargurados de espírito, homens endividados. E a Bíblia diz que Davi fez dele os seus valentes. Está lá em 1 Samuel 22, do versículo 1 ao 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns cerca de 400 homens. Olha só, como eu disse para os irmãos, Davi era um tipo de Cristo. Ele estava lá na caverna, e vieram a ele homens, 400 homens, endividados, amargurados. É assim que acontece quando as pessoas vêm ter com o Senhor. Sabe o engano que o diabo lança na mente das pessoas? Primeiro você arruma a sua vida. Como é que você vai para a igreja desse jeito? Cheio de dívida, cheio de vício, cheio de prostituição. Não, você tem que ter vergonha para ir para a igreja e virar crente. O que as pessoas vão dizer de você? Primeiro para de fumar, primeiro para de beber. Isso é engano do diabo para manter as pessoas fora da igreja. Pensa bem se esses homens falassem assim: Davi já está rejeitado, Davi está escondido na caverna, que eu vou ajudar? Eu sou um endividado, como é que eu vou lá para ajudar Davi? Eu estou precisando de ajuda. Eu sou um amargurado de espírito, como é que eu vou me juntar a Davi? Não posso ir para a igreja, não posso ir para a caverna. Se esses homens tivessem caído nessa artimanha maligna, eles não iriam se tornar aquilo que eles se tornaram. A Bíblia diz que Davi pegou esses 400 homens e os transformou nos seus valentes. Transformou, mudou a realidade desses 400 homens. Todos eles foram transformados. A igreja é assim, é para aqueles que não são perfeitos. Venha para Jesus, como é que você está? Não importa se você é um endividado, um amargurado ou um descontente. Davi, ele era um matador de gigantes, ele tinha matado Golias. E o que Davi fez com esses 400 homens? Os tornou matadores de gigantes. Jesus é o amado do Pai. O que ele torna aqueles endividados, amargurados que vêm até ele? Tal qual ele é, você é nesse mundo. Todos aqueles que se achegam a Cristo, Cristo fala: eu te prometo, você vai ser igual a mim. Não é que Cristo dá um treinamento para passar uma maquiagem em você, vestir uma roupa adequada em você. Não, Cristo fala: essa transformação vai ser de dentro para fora. Eu vou fazer essa transformação na sua vida, porque assim como eu sou, você também é nesse mundo. A unção pode ser transferida. Foi isso que Davi fez. Transferiu a unção dele de matador de gigantes e transformou aqueles 400 homens, endividados, amargurados, transformou tudo assim como ele era, matador de gigantes. Porém, Davi tinha 3 chefes ou 3 valentes que estavam à frente do exército. Chamava Josebe-Basebete, Eleazar e Samá. Esses 3 valentes estavam entre aqueles 400. Entre os 400 tinham 3: Josebe-Basebete, Eleazar e Samá. Vamos ver isso lá em 2 Samuel 23, do 8 ao 13. Olha o que diz. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, o Taquemonita, era este principal dos 3.
Foi ele com a lança, matou 800 de uma vez. Olha só, um cara que era endividado, amargurado, virou um valente. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que haviam se reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. 10. Este, que é o que nós estamos falando aqui, se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Ele lutou tanto que a mão dele se uniu à espada. Se uniu à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. E o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo. Esse rapaz, que era amargurado, endividado, lutou a ponta da espada ficar grudada na mão dele. E ele livrou o povo. E o povo não veio para guerrear não. O povo veio agora só para recolher o despojo, né? Os benefícios da vitória. Depois dele era Samá, o terceiro, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi a caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acamparam no vale de Refidim. Olha só, aqui vai aparecer uma lista de 30. Dos 400 homens que vieram ter com Davi na caverna, Davi faz uma lista de 30, seleciona 30 ali. Desses 30, Davi faz uma lista de 3 que se sobressaíram neles. O que eu quero ministrar aqui? Esses 3 que sobressaíram, que Davi cita, certa vez Davi estava acampado e Davi suspirou, falou: que vontade de tomar uma água dos poços de Belém. Só que lá em Belém, os filisteus estavam acampados lá, o exército inimigo estava lá acampado. Esses 3 que eu acabei de ler para você, o que se apegou à espada, o que ficou no meio, né? O outro lá que matou aquela quantidade de gigantes, esses 3 falaram: é isso que Davi quer? Nós vamos lá. Lembre-se, quem é Davi? Um tipo de Cristo, amém? Esses 3 foram lá, voltaram com a água. Davi pegou a água e falou: como eu vou beber dessa água? E Davi entornou a água como libação em adoração ao Senhor, porque Davi entendeu que aquela água era para adorar ao Senhor. Mas esses 3 foram exaltados sobre os outros. Exaltados sobre os outros. Por quê? Porque aqueles 3 homens tinham um coração para Davi. Lembre-se que Davi aponta para o Senhor Jesus. Eles ouviram um suspiro de Davi. Que vontade de tomar aquela água de Belém. Eles irromperam o arraial dos filisteus, pegaram a água e trouxeram para Davi. Porque eles demonstraram coração para o rei, eles foram levantados acima dos outros. Os irmãos do louvor podem subir. O que eu quero dizer para você nisso? Nesses 400 homens, Davi selecionou 30. Nesses 30, você tem pessoas que estão na vida da igreja. O que tinha esses 30 que estão lá junto com Davi? Você tinha homens lá que eles lutavam por uma questão pessoal. Eles queriam um ministério pessoal. Tem pessoas que servem na igreja porque querem edificar um ministério para si. Eu quero ter as pessoas para eu apacentar. Eu quero, edificar aqui a minha própria obra. É um grupo. Dentro dos valentes de Davi, você tinha pessoas que estavam ali lutando com ele pelo reino. Vamos estabelecer o reino de Israel. Israel vai estabelecer aqui o seu poder, o seu império. Tem pessoas que estão na vida da igreja, que estão lutando, que estão edificando para estabelecer o reino de Deus. Ok, muito bom, muito louvável. Mas dentre os valentes de Davi, tinham 3 homens que estavam interessados no coração do rei. Na vida da igreja é assim também. Você tem pessoas que
edificam na vida da igreja um ministério próprio, individual. Você tem pessoas que edificam na vida da igreja para estabelecer o reino do Senhor aqui nessa terra. Mas você tem pessoas que edificam na vida da igreja interessado com o coração do rei. Pessoas que se aproximam e querem sentir o suspiro do rei. Querem não trabalhar para exaltar o seu próprio nome, não trabalhar para estabelecer o reino do Senhor, mas querem trabalhar para dizer: o que o Senhor quer? O que é o desejo do coração do meu rei? Esses vão ser contados e recompensados acima dos outros, porque não estão interessados em fama, não são interessados em prestígio, em estabelecer o reino, o governo, apesar de ser importante, mas estão interessados em satisfazer o coração do Senhor. O coração do Senhor. É interessante que nesses 30 nomes não foi citado o nome de Joabe. Joabe era o chefe do exército de Davi. Joabe lutou muitas guerras por Davi, conquistou muitas cidades, muitos reinos, mas ele não foi citado entre os 30. O escudeiro de Joabe, aquele que cuidava das armas de Joabe, ele foi citado, mas Joabe não. Por que Joabe não foi citado? Certa vez eles foram perseguir Absalão, filho de Davi, e Davi deu uma ordem: não mate Absalão. E Joabe foi e matou, desobedeceu a ordem do rei. Quantas pessoas estão edificando no meio da igreja, mas não estão nem aí para a orientação do rei, não estão nem aí. O rei é o Senhor, amém, irmãos? Não é o pastor, não é a liderança. Não estão nem aí com o que o Senhor quer, qual o desejo do Senhor. Estão fazendo por conta própria. Deus aceita qualquer coisa. Se eu estou de coração sincero, Deus está aceitando. Não, Deus está interessado em corações voltados para Ele. E sabe como é que seu coração é voltado para o Senhor? Quando você medita no quanto que Ele te amou primeiro. Quando você medita no quanto você amou primeiro. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, uma coisa você tem que guardar: o seu coração. E sabe como é que você guarda o seu coração para o Senhor? É você meditando todos os dias: eu sou amado de Deus, eu fui conquistado por esse Deus. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo da disciplina de Deus. Eu não sirvo a Deus por uma responsabilidade. Eu sirvo a Deus porque eu fui conquistado por esse Deus. Eu sirvo a Deus porque o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou, Senhor? Eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde correr. Eu não tenho para que mais dedicar a minha vida, a não ser dedicar a vida daquele que me amou primeiro. Porque eu entendo que Ele me amou primeiro, a minha resposta tem que ser amando também. Amando também. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos encerrar a nossa ministração nessa noite. Eu quero que você medite nessa noite quanto que você é amado do Senhor. É muito amor envolvido, irmãos. Muito amor envolvido. E acredite em mim, o que te torna mais próximo do Senhor não é o medo da punição. O que te torna mais próximo do Senhor não é ficar pensando em você, naquilo que você faz, se está condizente ou não. O que te torna mais próximo do Senhor é a revelação da graça dEle. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Quando eu era ainda pecador, inimigo de Deus, Ele se entregou por mim. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse me tornar o que Ele é, filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Feche seus olhos por um instante. Quero orar por você.
quero declarar que você é conhecido como uma igreja que é apaixonada pelo Senhor. Mas essa paixão, este amor, não é fruto de obediência, não é fruto de lei. Ame ao Senhor em primeiro lugar. Não! É porque você entendeu o quanto que você é amado. É porque você entendeu o quanto que a graça se manifestou ali naquela cruz. E o que prova esse amor de Deus para com você não são as suas circunstâncias. Não é se tudo está bem, se o seu filho está saudável, se você está com um casamento bom, se você está com um emprego bom. Não! O que prova o amor de Deus para com você é a cruz do Calvário. E Ele te ama, Ele te ama. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela Tua igreja nessa noite. Senhor, eu declaro uma igreja, Pai, uma igreja apaixonada pelo Senhor. Pai, uma igreja que retribui amor ao Senhor, porque foi conquistada pela revelação do quanto foi amada, do quanto foi amada. Senhor, esta é a sua noiva que anseia pela tua volta. Essa é a sua noiva que ardentemente clama todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque é uma noiva, Pai, que tem revelação de que é uma noiva amada, desejada. Pai, eu declaro essa igreja conhecida como uma igreja apaixonada pelo Senhor, mas que não se gaba desse amor, mas uma igreja que entende que a resposta, que este amor é apenas uma resposta ao grande amor que o Senhor teve para conosco. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Fala assim comigo: eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, Ele está sempre de braços abertos, porque Ele ama. Ele me ama tanto assim. Queria orar. Se você ouviu a palavra, você decidiu nessa noite se entregar ao amor do Senhor. Talvez você é como aquela centésima ovelha ali que Jesus conta uma parábola. E a Bíblia diz que no final do dia, mesmo cansado do trabalho de cuidar de 100 ovelhas, o pastor deu falta de uma. Esse pastor aponta para o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas.
E a Bíblia diz então que aquele pastor vai à procura da ovelha, vai à procura. E quando ele a acha ali, ele pega aquela ovelha. Ele não exorta a ovelha dizendo: olha o que você fez, eu cansado, e você se perde, presta atenção, sua ovelha ingrata. Não, ele pega aquela ovelha, a coloca nos ombros, e ele volta para casa, e cheio de júbilo, ele regozija, ele festeja ali com seus amigos, porque aquela ovelha que tinha sido perdida, ela foi achada. A única coisa que a ovelha teve que fazer é não se esconder, é não fugir do amor daquele pastor. A única coisa que a ovelha teve que fazer é se entregar aos cuidados daquele pastor. E se nessa noite você entendeu a palavra, eu não sei como é que está a sua vida, mas você decidiu: eu vou me entregar ao amor de Deus por mim. Eu vou me entregar e vou confiar. Deus me ama. Não importa a minha circunstância, não importa aquilo que eu estou praticando, vivendo, eu creio, Ele me ama. Eu queria que você viesse à frente, para que nós pudéssemos orar por você e declarar essa revelação, crescendo, incendiando o seu coração e te atraindo, te aproximando de Deus. Quando os irmãos vão ministrar a canção mais uma vez, se pudesse vir à frente, os líderes aqui vão orar por você e vai declarar: Senhor, o amor do Senhor alcançou e vai permanecer na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem teu amor, sem teu perdão, o que seria de mim? Deus me abandonando e entregou teu filho pra morrer em teu lugar. Você pode declarar com as suas mãos erguidas ao Pai nessa noite? Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, aleluia. Fala assim comigo: eu creio, eu sou amado de Deus, Ele me ama, Ele deseja me abençoar. Eu sei que no amor dEle eu posso descansar, porque Ele cuida de mim, Ele me supre em cada uma das minhas necessidades. Eu creio, eu sou amado de Deus. Aleluia. Você tem liberdade, abraça a pessoa que está próxima a você e declara: você é amado de Deus. Você é amado de Deus.
Deus te ama, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Passa ali na nossa cantina, vai ter pastel frito na hora.